Nesses domingos estamos vendo textos fora das nossas séries. Salmo 90. Acompanhe a leitura da bendita Palavra de Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem na terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acalmam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, santa, eficaz, que alcança aqueles lugares que sequer conseguimos imaginar dos nossos corações. E assim, ó Deus, transformados pelo Senhor, fiquemos mais parecidos com Cristo Jesus e transformados pela Tua ação, de tal forma que a nossa vida glorifique ao Senhor em todas as áreas dela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu preciso da ajuda de vocês, prestando bastante atenção. A dica hoje é bastante fácil. E eu preciso dos pais também, ajudando as crianças, não só as crianças que sabem desenhar ou escrever, mas os pequeninos. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, desde a tenridade, a reverência, a solenidade do culto. E isso é um grande trabalho, é difícil, eu sei, mas eu sei também do resultado disso. Nós estamos vendo nossas crianças crescendo na graça e no conhecimento, e isso me alegra muito. Mas, crianças, vocês que vão desenhar, como eu disse, o desenho é muito fácil hoje. Vocês vão fazer um relógio, pais, ajudem as crianças aí, papais e mamães. Vocês vão fazer um relógio marcando a hora de 23 horas e 59 minutos. Pode ser aquele relógio digital, pode ser o relógio analógico, não é? E 23 horas e 59 minutos, 1 minuto antes da virada do ano. Esse relógio tem a data de hoje, só para vocês saberem, não é? Porque, crianças, nós vamos falar sobre o tempo da nossa vida nesta manhã. Então, fique atento. E final de ano, meus irmãos, é tempo de contagem regressiva, não é? A gente já entra em dezembro com aquela coisa, 1 mês para a virada do ano, 1 semana, 1 dia, e vai contando, né? Hoje já tem gente falando assim, já é ano novo na Austrália, já é ano novo no Japão, e essa expectativa. Mais tarde, falta 1 hora, a gente vai estar aqui na igreja, o pessoal, 1 minuto, já começa todo mundo, 1 minuto, 1 minuto, vamos lá, contar 10 segundos, a clássica contagem, 10, 9, Feliz Ano Novo, aquela festa, não é assim? Pelo menos tem sido assim
eu tenho experimentado isso ao longo da vida. Mas na perspectiva humana caída, essa contagem regressiva, ela considera algumas coisas. Eu estou falando dos incrédulos, né? Ela considera conjurar o passado, tipo, está amarrado esse passado, ou está preso, não quero mais, fique para trás, alguma coisa do tipo, que é para deixar para trás o passado, o que ficou de ruim, não é? Ou inclui também se vangloriar pelo que deu certo, aconteceu esse ano, porque eu fiz aquilo outro, eu fui bom para caramba, não é? E sem contar as famosas mandingas para um futuro melhor, né? Roupa branca para dar paz, roupa vermelha para sei lá o quê, roupa amarela para não sei das quantas. E eu li essa semana uma coisa: a melhor roupa para virada de ano é o uniforme da empresa, para você trabalhar bastante e saber que vem daí o seu sustento, não é? Mas esse tipo de coisa, e tudo isso, meus irmãos, é uma forma de contar os dias, é uma forma de olhar para a vida. E Moisés, curioso, ele pede nesse salmo: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E eu pergunto então a vocês, como contar os dias de forma a alcançarmos corações sábios? Como o crente conta os dias? Como o crente olha para a vida de forma a crescer cada vez mais em sabedoria? E a resposta são os pontos dessa pregação: com gratidão, dependência e submissão ao Senhor. As crianças que já escrevem, então, são 3 pontos, palavrinhas: gratidão, dependência e submissão. Bom, o Salmo, dos versículos 1 a 6, nos mostra que nós devemos reconhecer que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Nessas contagens regressivas, ou olhando ou quando a gente chega nesse dia, e é comum nesse mês, nesses últimos dias, a gente fazer essa retrospectiva, não é? A gente deve olhar para o passado e perceber que foi o Senhor. O texto já começa dizendo que foi pela graça, pela misericórdia do Senhor, ou, nas palavras do salmista, foi refugiado no Senhor que nós chegamos aqui. E esse refúgio é protegido, é debaixo, é guardado pelo Senhor. Foi assim que nós chegamos até aqui. E Moisés usa o tempo, e esse salmo é de Moisés, curioso, né? Esse salmo foi um texto de Moisés guardado ao longo do tempo e foi colocado entre os salmos, mas Moisés usa o tempo para mostrar a relação entre Deus e a humanidade. Ele vai usar isso. Deus é o quê? Deus é eterno, infinito, onipresente, acima do tempo. Deus é acima do tempo. Deus criou o tempo, não é? A eternidade ou a infinitude de Deus alcança tudo e todos. Esse é o Deus que Moisés está revelando aqui. Mas depois ele vai falar da humanidade, e os exemplos que ele usa mostram que a humanidade é finita, passageira, ínfima como pó. Curioso isso, né? Eu estava fazendo uma comparação, e o Matusalém viveu quase 1000 anos, segundo o relato bíblico, e essa vida de Matusalém é menos do que o dia de ontem para Deus. A comparação, o que é o tempo para Deus? O que é o nosso tempo em relação ao Senhor? E aí a gente tem aqui a eternidade de Deus e a nossa condição ínfima, não é? E essa relação entre a eternidade de Deus e a limitação humana serve para mostrar também o tamanho da insignificância da humanidade. Ô, pastor, aqui sermão bom para o final de ano, hein? Você já está mostrando para a gente que a gente não vale um pique ruído, não é? E é isso mesmo, meus irmãos. Eu acabei de lembrar da Roberta, que falou outro dia para um visitante: seja bem-vindo aqui, o pastor vai bater muito em você. Eu falei: mas logo eu que sou tão fofo. Mas aí eu dou um exemplo desse e ela está certa, né? Eu e você não valemos nada mesmo, diante da eternidade de Deus. E isso nos faz entender que, se fosse pela nossa própria condição, pela nossa força, pela nossa vontade, ou se o povo tivesse considerado isso, ou se Moisés tivesse considerado isso,
o povo não teria chegado até aquele momento. Essa é a comparação. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus não é depressiva, nem massacradora, não é? O que é reconfortante nessa comparação é saber que o Deus que é eterno tem cuidado da trajetória do seu povo. O povo caminha e caminhou até aqui debaixo do refúgio do Senhor. E essa comparação nos leva fatalmente a termos um coração grato. E o mundo tem percepções sobre o que é ter um coração grato pela vida até aqui. Vejam as postagens de final de ano, não é? Isso é tão assim, meus irmãos, que eu recebi uma hoje, e eu vou ler para vocês. Mensagens de WhatsApp de fim de ano. Na virada do ano, brindemos não apenas o tempo que se vai, mas a amizade que permanece, cresce e se fortalece a cada dia. Que o ano novo traga consigo uma avalanche de alegria, saúde, amor, sucesso, e que a luz da esperança brilhe intensamente em nossos corações. Feliz 2024. E aí? Essas mensagens são interessantes. E assim, esse é o tempo, né, de comparar passado, presente e futuro. E o mundo olha para o passado agradecido. Afinal de contas, se eu estou aqui hoje, estou vivo, estou agradecido. E essas são as mensagens do ano. Por exemplo, 2023, gratidão. Aliás, gente, vocês sabem das minhas manias com palavras, né? Quando eu ouço alguém falar gratidão sozinho, porque gratidão é uma palavra que fala de uma virtude cristã, é óbvio, né? Mas a depender de quem fala, eu já sei que por trás dessa palavra há toda uma ideologização que é contrária à Bíblia. Então, quando alguém fala para mim gratidão, eu já desanimo, né? Mas tem outros grupos também, mais o grupo que abraça a árvore. Gente, eu já fui do grupo que abraça a árvore, né? Então, chega assim, 2023, gratiluz, não é? Gratidão ao universo. E se você abrir a internet hoje, você vai ver várias coisas desse tipo. Eu até criei uma recentemente para ajudar essa turma, né? Eu estava na chapada aqui dos veadeiros, nas cachoeiras, lá, eu estava com as minhas filhas, e eu brinquei com elas, aqui nesse lugar a gente tem que ter esse tipo de fala, né? Então, quando alguém for falar assim, a gente fala assim, gratitude, foi eu que criei essa. Gratitude. Ainda criou uma encenação, que é gratidão em toda a sua amplitude, né? Que aí você está interagindo com essa turma, não é? Mas esse texto que eu li, esses exemplos, a gente percebe que o quê? São percepções de gratidão? São, mas que excluem o Deus eterno. Você não vê Deus aparecendo nessas gratidões, nesses reconhecimentos. A gente chegou aqui por qualquer razão, pela mística, pelo universo, pela luz, pelo qualquer coisa, mas Deus não está presente. E nós olhamos para o passado, sim, com esse agradecimento, com essa gratidão. Nós olhamos para isso, mas nós devemos afirmar hoje, por exemplo, ou todos os dias, Ebenezer, até aqui nos ajudou, sim. Chegamos até aqui, porque o Senhor esteve presente conosco todo o tempo. Nós devemos olhar para trás, para toda a nossa história e falar, eu realmente só cheguei aqui porque o Senhor quis. Eu só cheguei aqui porque o Senhor realmente cuidou da minha vida, dando livramentos, sustentando em vários contextos, e obviamente porque meus dias não se acabaram, meus dias não chegaram ao fim ainda, a conta da minha vida não acabou, então o Senhor continua contando conosco, ou cuidando de nós dia após dia. E o Senhor faz isso, meus irmãos, tanto naqueles momentos que nós achamos que foram bons, por exemplo, uma vitória contra o câncer, a seleção, passei numa seleção para o emprego, ou fechei o ano no balancete da minha empresa no azul. Esse ano foi o ano da vitória, fiquei noivo, né? Esse tipo de coisa, e a gente olha para isso, e nós devemos olhar, foi o Senhor.
ou nos momentos que achamos que foram ruins, por exemplo, o luto, o desemprego, acabar o ano solteiro sem a pessoa esperada e tantas outras possibilidades. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós devemos olhar para a história e agradecermos o hoje, seja como for, porque nós sabemos o que, meus irmãos? Nós lemos para nos ajudar Romanos 8, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você chegou aqui, você chegou porque todas as coisas o Senhor usou para te trazer até aqui. Uma doença, uma saúde, o desemprego, o emprego, seja o que for, é o Senhor que está no contrário, que está contando, usando essas coisas. Nós chegamos até aqui porque as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. A gente precisa lembrar que é o Senhor que nos traz até aqui. E óbvio, meus irmãos, que isso tem a ver com Jesus. Jesus é a razão para termos chegado até aqui. A criação, ele lá, o verbo criativo no começo do mundo, o governo dessa criação, o governo do universo, o tempo e o espaço, as criaturas e os elementos, tudo isso fazem parte das obras das suas mãos. Cristo está governando tudo isso, a soberania do Senhor abarca tudo isso. E é interessante, né, que a graça comum alcança os incrédulos. A graça do Senhor, é a graça do Senhor que está dando condição até para os incrédulos, ou o sol nasce só para os crentes, ou o ar é só para os crentes, ou a água é só para os crentes, ou o próprio respirar é só para os crentes. Não, o Senhor está cuidando de todas as coisas, a diferença é que eles não reconhecem. É essa a diferença. Mas o povo de Deus reconhece que chegou até aqui porque estava debaixo dos cuidados do Senhor, refugiado no Senhor. Então, neste dia, lembre-se, lá na contagem regressiva, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor cuidou de mim. Mas uma outra forma de contar o dia, ou complementando essa forma de contar o dia dos versículos 7 a 15, é viver o presente na dependência do Senhor. É claro que é importante lembrar que a pecaminosidade gerada lá no Éden e todas as suas consequências seguem debaixo da justa ira de Deus. O presbítero William, na sua oração pastoral, me ajudou muito aqui no sermão, nem conversamos sobre isso. E isso é bondade do Senhor. Porque as pessoas só não são fulminadas. É curioso, né? Como as pessoas falam Pai Nosso sem ser filho, não é? Deveria ser fulminado, e nós também, pelos nossos pecados, mas nós só não somos fulminados por conta da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso no presente, para viver a cada dia. E essa pecaminosidade corrompeu e dificultou a vida neste mundo. Cantamos aqui quantas bênçãos, né? Mas reconhecendo que tem dificuldade, sim. Essa dificuldade trouxe dor, fadiga, enfado, canseira e tantas outras palavras que a Bíblia usa, que são sinônimos para uma vida difícil. Uma vida difícil de ser vivida mesmo. É verdade, meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Essa vida é difícil, e é difícil por conta do peso do pecado. Tanto o pecado original, quanto as suas consequências, os nossos próprios pecados. E lá vai o pastor de novo com uma mensagem positiva, dizendo que o dia a dia é pesado. É verdade, o dia a dia é pesado, mas não fica só aí. O povo de Deus supera essa limitação buscando o Senhor, diariamente, em contínua oração, orando sem cessar, vivendo essa vida, buscando o Senhor diariamente. Eu me lembro de uma história de um pastor aqui de Brasília, já falecido. Uma irmã chegou para ele, uma senhora, já ele também senhor,
e falou assim: pastor, eu estou um pouco triste, eu não consigo orar por 1 hora todos os dias. E ele virou para ela e falou assim: eu também não, mas eu não consigo passar 1 hora no dia sem não lembrar do Senhor, e sem não falar com Ele. É assim que nós vivemos, meus irmãos, orando ao Senhor, e como diz esse cântico último, esse hino, contando as bênçãos, nos lembrando do Senhor, nos lembrando do que Ele faz conosco. E orar, sim, como diz o texto ali de 11 a 15, orar lembrando de que a sabedoria, o socorro e o contentamento em toda e qualquer situação vem dEle. Meus irmãos, nós não somos autossuficientes. E o antídoto contra a autossuficiência é ter um coração dependente. O duro é que neste mundo caído, a tendência da pessoa é se achar, não é verdade? É acreditar piamente em si mesma e se gloriar em alguma força que ela acha que tem, ou nos méritos próprios, né? Se tem uma palavra mal utilizada, é mérito, né? A gente realmente acredita que nós temos algum mérito, e pior não é isso, pior é que esse espírito persegue a igreja, né? A igreja sempre está sendo afetada pelo mundo, por exemplo, com os pastores coaches, né? Que ensina, por exemplo, esses ensinos afirmativos que vêm do mundo corporativo, simples assim, e que estimulam a autonomia, coisa que a gente não é. Essas frases máximas que dizem, por exemplo, que você pode. Eu acho essa frase tão boa, né? Você pode. Pode o quê? Vai sozinho para ver onde você vai dar. Frases, outro dia a gente estava falando no grupo lá dos oficiais, né? Frases do tipo: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Cara, que motivador isso, né? Mas essa frase, do meu humilde ponto de vista, devia ser: não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Porque quando você acha que você faz alguma coisa, aí está o problema. E as pessoas são tentadas a viver com essa pseudo-autonomia. E quem ofereceu autonomia foi Satanás, lá no Éden. Morre não, boba, pode comer. Morre não, você pode ser Deus. Você não precisa de Deus, você pode comer o fruto. Deus falou que morre? Morre nada. Você pode, Eva. Quem criou você pode foi Satanás, né? Você pode, Eva. E Adão foi mais bobo ainda, que nem isso ele ouviu, né? Você pode. Mas essa é uma mentira. E quando a gente descobre isso, a gente se frustra, porque nós não podemos nada em nós mesmos, nem mesmo em grupo, nem mesmo achando que o meu time, Gente, eu aposentei, eu conheço um pouquinho de mundo corporativo, né? As frases vão mudando, mas a conversa é a mesma. Junta o seu time e vamos conversar para melhorar as nossas metas. E eu penso, mas eu não sou atleta, eu sou bancário. Que juntar time, coisa nenhuma. Então, vão sendo coisas que vão nos iludindo. E por que essas coisas são ilusões? Porque todas essas coisas, sem Deus, é ilusão. E quando a gente cai nessas coisas, vem pelo menos 2 sentimentos. Ou vem a ansiedade, que é viver com o peso do futuro no presente, porque a ansiedade é isso, meus irmãos. É a conta que você tem para pagar daqui em 30 dias e você sofre hoje. Não é? Uma vez conversando com uma moça, um tempo atrás, e ela sofrendo de verdade, e era de verdade mesmo, não é? Com a possibilidade dela não passar na pós-graduação, de não entrar para a pós-graduação. E quando ela falou isso, aí que eu me toquei. E ela foi falando do que era difícil, do tanto que tinha que estudar, e que a prova era não sei o quê, mas ela queria muito e tal. E eu ouvi, claro, com muita atenção, não é? Mas quando eu pude falar, eu perguntei: você pode fazer a prova hoje? Porque você não se formou ainda. Não dá para fazer pós sem se formar. Percebe, meus irmãos?
o futuro no presente, gerando um sofrimento. Você não controla o futuro. Então, como que você vive o hoje, sofrendo com o futuro? É porque a gente se esquece que nós não precisamos andar ansioso com coisa alguma. Fala do nosso Senhor. Ou então, a depressão. E eu não estou falando da depressão doença. Ou o nome correto que seja. Eu estou falando da depressão, que é viver com o peso do passado no presente. Aquela vez aconteceu tal coisa, então hoje eu não consigo fazer, porque tal. Aquela vez eu pequei, então hoje eu não consigo fazer tal coisa. Eu nasci numa família que era isso, então hoje eu não consigo ser um bom pai. Fica com o passado no presente, esquecendo que, por exemplo, basta cada dia o seu próprio problema, ou na versão revista atualizada, basta cada dia o seu próprio mal. Nós não precisamos trazer as coisas do passado para cá. E, obviamente, a nossa solução vai estar onde? Em Cristo. Dependendo de Cristo. Eu já falei aqui que pentecostais têm frases boas, muito boas, às vezes um pouquinho fora de contexto, mas tem uma que eu gosto muito, toma posse. Mas toma posse do quê? Toma posse das promessas verdadeiras. Nós devemos, sim, nos apegar às promessas verdadeiras para viver o dia de hoje, porque, sim, é difícil esse mundo, sim, eu sou limitado, mas o guarda de Israel, que não dorme, nem mesmo cochila, está diariamente, constantemente contigo até a consumação dos tempos. Ou não foi isso que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias. Você se lembra disso? Que o Senhor está contigo todos os dias? Você se lembra que o pão nosso de cada dia não falta? Meus irmãos, eu creio piamente nessa promessa. Não falta. Porque o Senhor é que prometeu. Você se lembra que o Espírito Santo habita em você hoje? E por isso você consegue viver o hoje, porque você é habitado pelo próprio Deus. Deus habita em você. E isso não é discurso coach, isso é bíblico. Você consegue porque o Senhor habita em você. Mais uma vez, a oração do presbítero William. Obrigado, viu, William? Me ajudou muito. É porque somos habitados pelo Senhor. É porque o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos escolheu e habita em nós, habita no seu povo, habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor. E isso sim nos capacita a viver. Então, meus irmãos, nós vivemos o presente dependendo do Senhor, dependendo da palavra do Senhor, dependendo dos planos do Senhor. Nós vivemos o hoje suportados, inclusive, pelo povo do Senhor, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. Então, você consegue viver hoje muito bem quando você lembra que você não é autossuficiente, quando você entender que você depende do Senhor, quando você entregar para o Senhor e falar, quer saber de uma coisa? Me entrego, porque é na fraqueza que nós somos feitos fortes. Então você vai olhar para 2024 lembrando disso, Senhor, eu vou viver cada dia confiando no Senhor, dependendo do Senhor. E meus irmãos, o Senhor honra essa condição. Mas por último, a gente também a gente conta os nossos dias, ou a gente olha para a nossa vida, sim, considerando o passado, olhando para o presente, mas também olhando para o futuro. Nós devemos planejar o futuro, sim, porém esse planejamento é submisso à vontade do Senhor. Planejar é necessário, meus irmãos. Veja, Moisés sabia que os filhos de Deus, e olhe lá os versículos finais, 16 e 17, Moisés sabia que os filhos de Deus precisam das obras, precisam da graça de Deus sobre as suas vidas.
As obras do povo, disse Moisés, precisam ser confirmadas pelas obras de Deus. A gente precisa planejar sim a nossa vida. Eu preciso olhar para o futuro e falar: Senhor, olha, isso, aquilo, eu estou pretendendo fazer isso, aquilo, outro. Mas esse planejamento, dessa forma, submisso ao Senhor, aponta para um coração submisso. Porque alguns erros, não planejar nada, esse é um erro péssimo. Você acha que isso não existe? Tem até um filósofo que já fala isso há muitos anos: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é viver sem planejamento. Deixa a vida te levar, bobinho, para você ver onde vai dar. É claro que não se vive sem planejamento. Um outro erro: planejar conforme o próprio coração. Quer ver como? Siga seu coração, querida. Esse é o tipo de conselho infeliz. Siga. O coração do homem é enganoso, desesperado, corrupto. Como você fala para alguém seguir o próprio coração? É um erro. Planejar confiado no etéreo, não é? A mãe natureza vai cuidar do meu futuro. Melhor ainda, que a mãe natureza é pouco, né? O universo. É tipo um avatar, né? Abraça com a árvore que vai dar certo, não é? O universo vai guiar seus passos. Planeja desse jeito. E ainda tem outros erros. Por exemplo, planejar errado conscientemente e apresentar a conta para Deus pagar, né? Você faz errado sabendo, mas entrega para o Senhor. Por exemplo, eu vou me casar mesmo com aquele rapaz. Ele é descrente, mas só falta isso. Ele é tão bom, ele é tão ético, ele é tão moral, tão trabalhador, só falta ser crente. Então eu vou me casar com ele assim mesmo. Querida, falta tudo. Você está planejando errado, conscientemente. Não, eu tenho esse dom, eu sirvo para isso. Mas eu vou fazer eu sirvo para ser, por exemplo, enfermeira. E esses dias eu estava acompanhando minha mãe no hospital, né? E eu já falei para minha mãe: eu não estou gostando dessa tradição que a senhora está criando, de todo Natal e final de ano ficar internada, né? Já são 2 finais de ano já nessa história. Então, a UTI ou o quarto ali sempre ajuda a gente a entender a importância dos outros na nossa vida, né? Então, técnicos de enfermagem, enfermeiros e tudo mais, a moça da limpeza, o rapaz que recolhe a bandeja. Eu posso ser tudo isso, mas não, eu quero fazer um concurso para o Senado. Você não serve para ficar atrás de uma mesa de escritório. Tem gente que serve. Eu fiquei 35 anos atrás de uma mesa de escritório, mas talvez você não sirva, mas você insiste. E passa, é claro, você consegue. Se você estudar muito, de repente você passa mesmo. Mas é um objetivo egoísta, buscando por uma autonomia que é irreal. E planejar assim é terrível, porque você está planejando desconsiderando Deus. Sabe como chama isso, meus irmãos? Viver desconsiderando Deus, ateísmo. E tem uma coisa chamada de ateísmo prático, e crente cai nisso. Ele diz sim que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, porque ele tenta viver a autonomia. É lícito sim, é correto sim planejarmos o futuro, porém o nosso planejamento precisa considerar algumas coisas, precisa considerar priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Se o seu planejamento para 2024 não tem o reino de Deus como prioridade, já está errado. Ponto, falei, como diz o reverendo Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você consegue porque você é bom. É assim o texto bíblico? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o seu planejamento para 2024 precisa considerar o reino de Deus como prioridade e não as nossas vontades que são corrompidas. O seu planejamento para 2024 precisa ser convicto que o realizar desse planejamento é dado pelo Senhor, Provérbios 16, 3. Eu aprendi com um presbítero uma vez no passado, a voz da experiência, ele dizendo assim: eu planejo sim,
mas eu planejo e escrevo o meu planejamento a lápis. Fica mais fácil para Deus apagar e tudo mais. É a sabedoria, e Ele está certo. Senhor, aqui meu plano para 2024, mas seja feita a Tua vontade. Você deve planejar, sim, 2024, mas à luz da palavra de Deus. Está com alguma dúvida? Lê o Salmo 119, que vai te ajudar a entender que a palavra de Deus é o que vai guiar o seu bom planejamento. Quer ver? Vai receber gente aqui, é uma maravilha, é uma alegria receber novos membros, ou é também alegre quando recebemos por batismo e pública profissão de fé, e você faz aquelas perguntas e a pessoa diz sim, você crê no Senhor? Sim. Você crê na palavra? Sim. Você crê na palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática? Sim. Depois a vida tão... Aí você pergunta, você está orando? Não. Você está lendo a Bíblia? Não. Você buscou o conselho da palavra de Deus? Não. Você buscou a sabedoria dos conselheiros? Não. Você está fazendo o que da sua vida? Que raio de planejamento é esse que não considera a palavra de Deus? Percebe, meus irmãos? Você precisa planejar 2024 consciente que nós não temos controle sobre o futuro. Tiago 4 vai falar isso para nós. Não adianta falar assim, não, 2024 vai acontecer isso. Querido, só vai acontecer isso se Deus quiser. Só se Deus quiser. Por isso, a própria palavra de Deus nos lembra que nós devemos considerar que isso sim vai acontecer se Deus permitir. Eu me lembro que na minha conversão, a família que cuidava de mim, um dia, o crentez é difícil, né? Para o novo convertido, você entender o crentez é difícil. E eu vinha de uma cultura que falava, se Deus quiser, vai acontecer tal isso. Embora eu não conhecesse Deus, mas eu falava isso. E aí eu perguntei, é errado falar se Deus quiser? Não. Porque desde que você entenda justamente isso. Este ano vai acontecer tal coisa, 2024 eu vou fazer tal coisa, se Deus quiser. Seja feita a sua vontade. Mas nós precisamos lembrar ainda no planejamento, meus irmãos, que tem apenas 2 destinos pela frente. O juízo de Deus para todos sempre, e lá vai ser a ira constante de Deus sem a graça e sem a misericórdia. Porque o inferno é isso. A pessoa fala assim, Deus não está no inferno. Tá, meus irmãos, Deus está em todo canto. Mas no inferno é a ira e a justiça de Deus sem a graça e sem a misericórdia. Isso é o futuro. Ou a graça de Deus para todos sempre. O amor constante de Deus que justificou a ira de Deus. A ira de Deus não é apagada, ela é aplacada pela obra de Cristo. Então você precisa lembrar disso, que existe um futuro sim. E como você está lidando com isso? Então, como planejar o futuro dessa forma? Com sabedoria, e Jesus é a sabedoria, Provérbios 8, 1 Coríntios 1, 24, 30. Jesus é a sabedoria que nós precisamos para planejar, porque é dele que devem vir as nossas motivações. Então, pergunta para o Senhor, o senhor quer isso mesmo para o ano que vem? Porque se o senhor quiser, eu quero. Você deve planejar com um propósito certo. Jesus é o centro do nosso viver, então Ele é o centro do nosso planejamento. O seu planejamento precisa fazer uma perguntinha. O meu planejamento para 2024 está todo feito para a glória de Deus? Tudo que eu estou pensando para 2024 vai glorificar a Deus? Se for, ok. Se não for, risca. E o planejamento deve ser feito, sim, com esperança, é claro. Mas Jesus é a nossa esperança. Ele é o alfa, o ômega. Por isso que nele nós seguimos esperançosos para o futuro. Porque ele abarca já o nosso futuro. Ele já é o nosso futuro. E nós sabemos que aquele que prometeu é fiel.
E aquele que prometeu e é fiel é o mais interessado no nosso futuro. Então, glória a Deus. Planeje sim esperançoso. Tenha uma expectativa pelo futuro com Cristo, seja na glória ou seja na nova terra, se for direto para lá. É engraçado que sermão, meus irmãos, muitas coisas vêm dos últimos dias, e é normal isso. Eu aprendi muito sobre esperar alta. Quando você está internado, a coisa que você quer é alta. Você entra e já pergunta, será que eu vou sair daqui amanhã? Doutor, eu vou sair amanhã? Né? Você está na cama lá estendido, senhor, doutor, amanhã eu tenho alta. Né? Aí amanhã chega e você fala, doutor, eu tenho alta hoje à tarde? Ele, não, talvez amanhã. Aí amanhã você tem, senhor, eu tenho alta, que agora, doutor, eu tenho alta, porque agora vai, né? Meus índices estão melhorando. Não, ainda não, você ainda precisa ficar mais um tempo. Mas você tem o quê? A expectativa pela alta. E é mais curioso, meus irmãos, que quando ele diz, você tem alta, você não levanta e sai. Você ainda tem que assinar documento. Você tem que ainda fazer um checklist para deixar o quarto. Não é isso, Larissa? Você tem que esperar a moça vir tirar o acesso, porque senão você não vai sair com o negócio pendurado, saindo sangue. E você não sai, você teve a notícia, mas você não sai ainda. E ainda, por protocolo, você ainda é levado de cadeira de roda até a porta do hospital. Né? Então, você não sai nem... Você quer correr de lá, mas não pode, tem que ir na cadeira de roda. E quando você sai da porta do hospital, não acabou a alta, porque você não chegou em casa ainda. Tudo o que você quer é chegar em casa. Então, tenha uma expectativa de Jesus desse jeito, meus irmãos. Porque Jesus é a nossa alta. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar de alta. E ainda não, porque o que a gente quer ainda é nova terra, não é? Mas é essa sede que você deve ter. O seu planejamento deve contar com a seguinte frase: volta, Senhor Jesus. Eu falo isso sempre, né? O meu desejo é Jesus voltar enquanto eu estou pregando, porque aí vocês já ouvem direto do próprio Senhor. Volta, Jesus, volta. Eu vou fazer um planejamento para 2024, mas nele o Senhor volta, porque é melhor que o Senhor volte. Tem essa esperança da volta de Cristo. Então nós alcançaremos a sabedoria que Moisés está falando quando a gente vive com gratidão pelo refúgio do Senhor que nos trouxe até aqui. Quando nós vivemos na dependência diária do Senhor e quando nós submetemos os nossos planos para que o Senhor os confirme. Quer ter uma vida sábia? Siga então esse caminho bíblico. E hoje à noite, meus irmãos, durante a contagem regressiva, talvez vocês tenham uma contagem regressiva explícita ou não, mas você pode fazer isso na sua mente. Lembre-se de uma coisa: ao virarmos o ano, uma coisa é certa, estaremos um ano mais perto da volta de Jesus. Lembre-se disso hoje à noite. E que o Senhor abençoe o nosso próximo ano. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que nos instrui. E de fato, Senhor, este é um momento natural da vida comum de cada um de nós, de termos essa expectativa para o próximo ano. Mas pedimos ao Senhor que seja o Senhor mesmo a direcionar a nossa vida. Dá-nos de fato e de verdade um coração grato. Grato por tudo que aconteceu até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Dá-nos um coração dependente de Ti. Sabemos que em Ti podemos todas as coisas. E também dá-nos um coração submisso à Tua vontade. E assim conseguiremos viver cada dia com a santa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.